Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, eu vou guiar nessa linda conversa com ela, que é apaixonada por livros, designer editorial, participa da PUC Rio Grande do Sul, mestre em comunicação, doutorada em comunicação na PUC Rio Grande do Sul. Com vocês, Danusa. Tudo bem, Danusa? Tudo bem, é um prazer estar com vocês, é um prazer te conhecer. A gente tem conversado muito, né, Luiz? Mas o telefone... Nossa, e como? Eu estou muito feliz pela sua participação aqui, porque eu queria muito falar sobre esse tema, falar um pouquinho sobre o mercado editorial, falar um pouquinho como funciona essa área, porque muita gente conhece, sabe mais ou menos como funciona, mas quer se aprofundar. Então, esse é o momento da gente dar algumas pitadinhas nesse assunto, né, Danusa? Às vezes ter uma visão um pouco mais abrangente ajuda a entender quais são os principais personagens desse mercado. Então, eu acho que é sempre um assunto válido, para além de saber como ela funciona, né? Tem muita coisa acontecendo, muitas questões ligadas à tecnologia que está se desdobrando aí no mercado editorial, que gera muitos debates. Não sei se a gente vai entrar em todos esses, mas acho que é super válido a gente, nessa conversa aí, olha... A gente vai entrar em algumas etapas, porque é aquela história, nem todo mundo conhece de tudo, exato, mas a gente vai tentar chegar a um ponto em comum para os nossos ouvintes. Muito bom. E Danusa, eu vou falar para você, eu não tenho nem roupa para essa conversa. Mestrado em comunicação, doutorado em comunicação não é para qualquer um. Não, então, Danusa, conta para a gente um pouquinho da sua história, como que surgiu... Ai, meu Deus. Como que surgiu o design editorial na sua vida? Sabe que, ouvindo outras pessoas falando assim de mim, até me sinto muito grande, Luiz. Não, mas qualquer coisa não. Mas não, eu acho que é uma trajetória acadêmica. Eu tenho seguido aí uma trajetória acadêmica, então essas situações todas que tu deu, elas acabam fazendo parte desse universo. Eu sou formada em publicidade e propaganda pela Federal aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho realmente um mestrado também pela Federal, e em comunicação, né, porque me formei em comunicação social, com ênfase em publicidade, fiz um mestrado em comunicação, e aí depois do mestrado eu fiz um MBA, só que esse MBA ele estava até acontecendo presencial aqui no Rio Grande do Sul, ele é pela instituição Casa de Educação de São Paulo, é uma instituição de São Paulo que é bem conceituada, porque aqui no Rio Grande do Sul, até na época em que eu fiz o MBA, ele não tinha uma instituição específica aqui que atendesse esse mercado. E eu queria entender ainda mais do mercado editorial livreiro, né, em especial o mercado voltado para os livros. Então, o MBA me ajudou, me deu um panorama sobre lógica de negócio realmente importante. E aí, agora, eu ingressei, estou fazendo, né, vou iniciar o doutorado em comunicação. Então, me desejo sorte, Luiz, porque isso é só questão de tempo. É uma trajetória, mais em uns 4 anos, pelo menos, mas o meu doutorado, pelo menos a minha proposta de doutorado, por mais que mude ao longo do tempo, ela tem como plano de fundo ainda o mercado editorial. Então, eu estou mantendo academicamente esses estudos. Para além da academia, no sentido, né, de estar em sala de aula, porque eu sou professora, então, sim, da PUC, né, da PUC-RS, professora da graduação, eu ministro também algumas aulas na pós-graduação, no nível de especialização, e além de estar na sala de aula, como eu comentei, eu acabo trabalhando, claro, com livros. Então, além da teoria, eu tento fazer essa teoria e ir para a prática. E a prática, a etapa, digamos, que eu acabo trabalhando é a etapa de diagramação, editoração, fazer os orçamentos e fazer o projeto gráfico ganhar vida, fazer um livro se materializar. Eu digo, olha, pessoal, essa parte é a parte em que o livro ele ganha uma cara, vai para a rua
e, de uma certa forma, se materializa, se concretiza, realiza aí o sonho, tanto do autor quanto de muitos leitores que às vezes estão na espera. Então, essa é a etapa que eu acabo trabalhando mais, né? Por isso, eu, por mais que seja formada em publicidade, eu trabalho me dedico mais ao design editorial. Né, que são áreas próximas, são áreas, tá dentro da área criativa, e é realmente algo que eu gosto bastante. E aí, tu me diz se eu respondi tudo, porque eu posso ter deixado alguma coisa. Não, tranquilo. Durante a conversa a gente vai voltar nesse assunto, mas eu acho fantástico quando a pessoa escolhe essa área. Eu devo fazer uma pós nessa área futuramente. Que legal, eu te e aí a gente vai levando. Eu sou capista. Eu já fiz várias capas, então assim... Adoro! As nossas áreas se batem, sabe? Sim. Eu digo para os alunos, quem é que nunca comprou um livro pela capa? A capa é essencial. É uma das coisas que a gente trabalha em aula também, de pensar capa, pensar num projeto. Né? Aquelas disciplinas que eu consigo trabalhar o livro como tema, eu acabo trazendo isso. É bem importante, super relevante. Exatamente. E Danusa, tem algum perfil de pessoas que fazem esse curso? Você já chegou a mapear isso? Ver como que se a pessoa, eu gosto de livro, vou fazer editorial. Eu gosto de livro. Costuma aparecer gente assim? Luiz, eu academicamente, pensando de forma científica, eu não mapeei. Mas quanto a percepções por trabalhar junto ao mercado editorial. Como é que eu digo trabalhar no mercado? Né? Algumas editoras me contratam, alguns autores independentes me contratam, ou daqui a pouco uma empresa, às vezes, quer produzir um design para o seu livro, ou um redesign. Então, algumas instituições chegam até mim, e aí eu trabalho fazendo essa parte do projeto editorial gráfico, como eu disse. Então, a partir das percepções que eu tenho, né, seja do que essas empresas ou do que as editoras procuram, e também por causa da sala de aula, né, porque hoje eu ministro aula para o curso de jornalismo, publicidade, para o curso de design e para o curso de escrita criativa. Então, eu ministro aula na Escola de Comunicação e na Escola de Humanidades da universidade. Então, eu tenho um público que está totalmente relacionado à área criativa. Então, pelo menos, eu percebo que é um princípio. Quem gosta de trabalhar com livros, seja qual for a etapa, porque o mercado editorial tu vai ter muitas etapas, ou tu vai ter tu vai ter diferentes personagens, como eu chamo, né, diferentes profissionais atuando, e, claro, tu vai ter que te encaixar em mais de uma função ou outra, se tu gosta, ou encontrar aquela que tu quer te especializar. E, para isso, de alguma forma, tu tem que estar envolvido, claro, com a área criativa, ou migrar para a área criativa. Porque seja na produção de texto, seja na produção textual, ou na produção imagética, e quando eu digo imagética, envolve essa parte de diagramação, parte de criação, como tu mesmo comentou, de uma capa, ou de uma ilustração que vai ir para a capa, ou no mesmo que tu não vá ser responsável por produzir a capa, mas tu vai ser responsável por produzir o miolo do livro, então tu tem que pensar em tipografia, tem que pensar em tipo de papel, tem que pensar em acabamento, em cor, porque muitas vezes tu vai fazer parte da equipe que vai fazer essas escolhas. E é importante que tu tenha uma noção desses elementos gráficos. Então, minimamente, tu tem que ou estar na área criativa, gostar da área criativa, entender da área criativa, ou seja qual for a área que tu estiver, migrar para a área criativa para conseguir entender e te aprofundar cada vez mais. Então, por isso, quando tu pergunta qual o perfil, eu vejo alunos justamente desses segmentos, muitos alunos da escrita criativa, ou que trabalham com escrita, claro, e jornalismo na produção de texto, e as outras áreas, design, publicidade, ou artes, né, tentando trabalhar com a parte, claro, visual, não necessariamente deixa de estar envolvido com texto, mas trabalhando com a parte mais visual de um projeto. Então, como eu mencionei, eu acredito que não há um outro caminho que não tu entender minimamente da área criativa, até para conseguir te aprofundar e fazer um trabalho mais assertivo. Não, fantástico. Porque uma coisa que eu fico analisando, pelo menos eu analiso muito a minha trajetória.
Muita gente fala que eu sou criativo. Só que com o passar do tempo, eu fiquei pensando, gente, às vezes não é só criatividade, às vezes você tem que ter aquele tempo para cuidar da cabeça, para ver um filme, para ler um livro, para poder ter outras experiências, para você ser criativo, porque você não consegue ser criativo 100% do tempo. Aí eu fico brincando muito com isso, porque uma das análises que eu faço é o seguinte: para a pessoa fazer tal área, ela tem que ser criativa ou ela deve se tornar criativa? Eu, pelo menos, eu faço muito essa análise, sabe? A gente fala muito sobre criatividade na universidade. Até tem um professor muito querido, Vinícius Mano, depois eu vou dizer, citei o teu nome lá. Ele trabalha com processos criativos, ele se dedica muito aos estudos e à prática de processos criativos. E muita coisa que se discute e a gente conversa, e para alguns talvez seja óbvio que eu vou dizer, mas o óbvio também pode e deve ser lembrado, né? Exato. Que a criatividade, ela não é uma inspiração. Essa ideia que a gente, às vezes, ainda mantém de que a inspiração ela vai vir por uma intuição, tu vai ter uma grande ideia. Isso é uma construção. Muitas vezes tu vai ter uma ideia rápida, porque já foi construído uma referência na tua bagagem emocional, intelectual antes, e de repente a ideia vem. Mas quando se fala em criatividade, em processos criativos, se fala em muito trabalho. E muito trabalho envolve estudo teórico, envolve busca de referência em diferentes áreas, seja no campo da arte, seja na literatura, seja na música, ainda mais se tu trabalha e está ligado à produção de imagens, tu precisa não só de imagens, textual também, mas tu precisa de muitas referências, sejam textuais ou imagéticas. Então, sim, é importante tu saber aproveitar uma viagem para além do turismo, tu ir com um olhar do que aqui eu consigo absorver, que eu posso levar comigo para o meu trabalho, para o meu estudo, para a minha prática, né, de trabalho. Um museu que tu visita, as músicas que tu ouve, porque daí tu também começa a quebrar as rodas. Tu passa a não ver só o que tu quer, a não ouvir só o que tu gosta, mas também a tentar entender o que as pessoas estão ouvindo, por que elas estão ouvindo, por que tal coisa faz sucesso. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Eu lembro muito na universidade, isso me marcou bastante, numa disciplina, quando eu estava fazendo graduação, um professor, ele chegou com o livro do Harry Potter, na época, o Harry Potter ainda estava saindo dos livros na sequência. E ele chegou com o livro, eu acho que era o segundo ou primeiro, eu sei que era um dos mais grossos que tinham. É uma tora. Ele jogou o livro do Harry Potter na mesa e disse, nós como criativos e comunicadores, temos que entender por que isso aqui vende. Então vocês precisam ler. Então, tipo, não importa se tu não gosta, às vezes, de algumas coisas. Tu até pode não precisar consumir com frequência, mas buscar entender, se tu trabalha com isso, né? Se trabalha com área criativa, mas buscar entender por que as pessoas estão consumindo, por que as pessoas estão gostando. Isso faz parte. O que eu quero dizer com todo esse meu discurso é que quebrar a roda daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ouve, do que a gente consome,
em questões até principalmente culturais, é importante também para o processo criativo. E claro que consumir tudo que faz parte da cultura te ajuda e contribui para o processo criativo, para ser criativo, para te tornar um criativo, digamos que mais, digamos, com muito mais prática, com um olhar mais cuidadoso. Então, não é inspiração, a inspiração ela existe, mas ela não é a sua inspiração, certamente. É realmente muito trabalho, muita dedicação, e é repertório, e é anotação, é tu conseguir registrar as coisas que tu vê também, criar, daqui a pouco, elementos que tu possa voltar, criar tua própria biblioteca de referências para te voltar, e dali tu puxar aquilo que precisa. E ler, Luiz, ler, eu digo para os alunos, pessoal, ler ajuda muito, é essencial no processo criativo. Exato, você falou aí de biblioteca de referência, gente. Isso é uma coisa que eu faço. Essa eu acho que é a primeira dica que eu falo para todo mundo. Porque faz uma diferença naquele momento que você não está com nada de útil na cabeça e você precisa tirar o coelho da cartola, faz muita diferença. E, Danusa, você citou aí o Harry Potter. Eu lembro que nessa época eu fazia marketing da livraria Leitura. E, gente, Harry Potter, para mim, foi a coisa mais absurda que já aconteceu no mercado editorial brasileiro, porque eu nunca vi tanta criança comprando livro de Harry Potter. E às vezes a pessoa me perguntava, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu falei, moça, eu nem terminei o primeiro, a gente já está no terceiro. Eu fui terminar o primeiro quando chegou o quinto. Então, assim, tava uma coisa tão absurda nessa época, e o pessoal se vestindo, assim, eu achava o máximo, porque você não tinha esforço para vender. O pessoal só pegava, comprava e ia embora, e eu numa felicidade total. Depois disso, eu só vi isso acontecer de novo com A Culpa é das Estrelas e com 50 Tons, que eu lembro que vendeu demais da conta. E para te ver, nichos totalmente diferentes, né? Do Harry Potter, 50 Tons de Cinza, totalmente diferente, mas que fluiu a venda da mesma forma. Exato. E aí, o que acontece? Eu costumo ler sempre o primeiro. Se eu gostar, eu continuo. Mas, por exemplo, eu morria de rir quando a pessoa me pedia referência. Eu terminei o primeiro livro dos 50 Tons. O que você tem parecido? Sim, as pessoas buscam. Aí eu ficava, gente do céu, eu estou na metade do livro, eu sei que o ciclano fala disso. E velho, mas 50 Tons não é tão bom assim, sabe? Eu tô analisando. Mas é muito legal essa época, gente. Mas olha que importante, né, Luiz? Isso é importante pensar. A gente volta para aquilo que eu tinha comentado, né? De quebrar a roda. Às vezes, nós é que não somos o público ideal para aquilo. A gente não é o público para todo livro ou para todo autor. E tá tudo bem. E ele vai ter o público dele e vai, daqui a pouco, vender. Assim como, claro, tem conteúdos que precisam ser um pouco mais elaborados. Eu não sou escritora, eu não me atrevo a falar sobre escrita ou processo de escrita, mas como leitor e como alguém que trabalha com o livro, pelo menos com a materialização dele, eu percebo isso, que tem alguns, claro, conteúdos que precisam ser melhor elaborados, melhor revisados, para ter uma lógica comercial, de novo, mais assertiva, né? Porque não basta escrever e que tu vai vender. Obviamente não. E para conquistar um público é muito trabalhoso. Então, tem livros que precisam ser revistos. Agora, tem livros que vende, e às vezes nós, como leitores, perguntamos, como é que isso vende? É que eu não sou o público, mas tem um fiel que vai, claro, consumir, faz sentido. Né? O Harry Potter, para te ver, eu acho que ele é um... De novo, eu não sou da letras, e a letras é uma das áreas aí também que está super envolvida com escrita, com produção textual. Às vezes tem pessoal da letras que trabalha também como editor e trabalha como um outro personagem aí na cadeia, mas apesar de não ser da letras, eu vejo que a autora do Harry Potter, a grande sacada, eu acho que ela nem planejou isso, mas que ela acabou conseguindo,
além de pegar um nicho específico, né, de uma faixa etária ali, conquistar esse nicho pelo universo que ela criou. Então, ela não vende um livro. Harry Potter não é um livro. É um universo. É um universo. Quando tu consegue vender um universo, nossa, aí isso se desdobra, porque eu acho que é o que muitos autores gostariam. Eu quero que a minha obra tenha desdobramentos, que vá para TV, que vá para cinema, que vire produto, que vire almofada, que vire caneca, que vire bonequinho, ou seja, que ganhe algo de figurinha, ou seja, desdobrar para outros produtos, para outras mídias e ganhar uma força, porque daí tu não tem só um leitor, tem um fã do universo. Exatamente. Aí logicamente, vende mais. Não, exatamente. Eu brinco muito quando você, por exemplo, vê Harry Potter, não, desculpa. Quando você vê o Toy Story. Eu vi o Toy Story no cinema. Sim. E o Toy Story só faz sentido para algumas pessoas por causa do tempo, da distância que teve entre um filme e outro. E, por exemplo, eu vi Toy Story com 9 anos. Uhum. De acordo com o que o filme saía, você ia tendo aquelas sensações e ficava pensando, gente do céu, o filme foi feito para mim, sabe? E assim, eu acredito que Harry Potter, assim, com o tempo, ele foi se adaptando a cada período da sua vida. E eu acho assim, isso maravilhoso quando uma obra entende e tem esse papel, sabe? No seu nicho. É que se pensar, o Toy Story e o Harry Potter, assim como outros livros, os personagens foram crescendo com seus leitores. Crescendo mesmo, foram acompanhando o crescimento. Isso. O que é o Toy Story do menino saindo de casa? Gente, ele era um menino, antes brincava lá na casa, eu acompanhei, agora ele tá saindo de casa, tá casando, e o boneco tá ficando dentro da caixa. É desesperador, porque tu também cresceu, e tu também deixou os teus brinquedos dentro da caixa. Então, eu acho que essa realmente tu já conquistou um nicho, vamos fazer esse nicho acompanhar agora o crescimento dos personagens, enquanto eles também crescem, e continua daí fazendo sentido, né? Então, eu acho que sim. E olha como tem que entender também de storytelling para fazer isso. Tem que entender de narrativa, tem que entender de como é que a jornada desse personagem vai se desenvolver para conseguir ainda fazer sentido para aquele público, para aquele leitor que ele já conquistou. Que nem eu disse, eu não trabalho com escrita, mas eu adoro. Mas é fantástico. Pelo menos a Pixar, ela sabe fazer. Incrível, né? Sabe fazer diferença aonde ela coloca a mão. Sim, sim. E Danusa, eu queria aproveitar para te perguntar, hoje, como que você está enxergando o mercado editorial? Pelo menos assim, vamos falar um pouquinho do brasileiro, e vou até aproveitar para falar de uma história que aconteceu com um amigo meu, que aqui no Brasil ele tinha uma editora que só publicava livro de teatro, vendia, mas não pagava as contas. Fechava, tipo, no 0 a 0. Sim. Eu só sei que ele mudou para Argentina e, gente, lá ele virou, tipo, o top do livro de teatro, porque o pessoal consome muito. Aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como que você enxerga o mercado editorial brasileiro e se tem algum mercado que você acha que, nossa, o pessoal lá tá diferenciado. Luísa, eu sei que diferentes pessoas vão ouvir o podcast, mas muitos talvez até tenham uma noção de mercado editorial, só que não custa lembrar, então, até para a nossa conversa, lembrar um pouco a cadeia, né? O funcionamento da cadeia, mesmo que seja daqui a pouco repetitivo para alguns, só para lembrar. A cadeia do livro, eu gosto muito do livro como objeto, e como objeto de consumo, porque ele é um objeto de consumo, e ele vem se mantendo assim há séculos. Ele ainda mantém aquela aura em torno dele, sim, de um objeto que oferece, ou que possibilita, ou que é instrumento de conhecimento, de intelectualidade, ele ainda mantém essa aura. E ele é um dos únicos objetos que atravessou os séculos e que se mantém assim, um objeto cultural dentro, né, de uma sociedade capitalista, ou seja, ele não é apenas um objeto para educação, ele é um objeto para ser consumido,
Tanto é que quantas vezes a gente diz, comprei o livro, não li, mas está na estante, está bonito, está lá, né? Porque ele representa também isso. Então, ele é um desses objetos que cria muito fascínio, né? O livro ainda cria muito fascínio. Tanto é que essas discussões, volta e meia, acontece de o livro impresso vai morrer? Será que o livro impresso dessa vez morre mesmo? A partir de novas tecnologias, sempre tem uma possibilidade de, será que é agora que ele morre? Ele nunca morre. Pode ter mudado muito a lógica do mercado, a lógica de negócio, mas ele está aí, ele está permanecendo. Eu sou uma dessas pessoas que acredita no livro como um todo, seja ele impresso ou digital. Eu acho que ambos os formatos, eles vão e estão já há bastante tempo coexistindo e vão permanecer coexistindo, atendendo demandas diferentes. E por que eu estou falando isso? Porque, então, tendo essa história toda, e ainda esse magnetismo todo que tem o livro, né, ele ainda é um elemento de status, porque ele por questão de preço, por uma questão histórica, por questão social, pelo menos no Brasil ainda mais se percebe isso. A cadeia do livro, ela veio sofrendo transformações, e transformações até mesmo nos papéis dos próprios personagens. Porque se a gente pensar na cadeia do livro como uma linha, quais são os principais personagens que a gente tem hoje? Nós temos o autor, né? O autor é um elemento fundamental. Eu só tenho um livro se eu tenho um autor. O livro, né, ele passa a existir no momento que eu tenho uma ideia, alguém teve uma ideia, tem uma história, quer contar essa história. Eu vou ter um autor, esse autor quer chegar até o leitor. Então, eu tenho algo para dizer e eu gostaria de dizer isso para alguém. Então, são os dois personagens fundamentais, o autor e o leitor. Quem é que vai ajudar a materializar essa ideia? A editora. E aí é dentro da editora que a gente vê inúmeros personagens, né? Nós temos dentro da editora, que é uma instituição, né, que é uma empresa que vai ajudar a materializar, vai ajudar a dar vida para esse livro, para esse autor ter o seu sonho concretizado e, ao mesmo tempo, o leitor ter acesso a esse livro. Mas dentro da editora, eu tenho o editor, eu vou ter o diagramador, eu vou ter o revisor, eu vou ter o ilustrador, eu vou ter o fotógrafo, eu vou ter o pessoal que faz o comercial, eu vou ter, às vezes eu tenho, dependendo do formato, do tamanho, eu vou ter um publisher, né, que vai trabalhar com a parte mais comercial, além do editor, eu vou ter um ghostwriter, né, dependendo se eu precisar, se for algo necessário para a própria editora, então eu vou ter, alguns até não mencionei aqui, mas vou ter vários personagens dentro dessa editora para conseguir materializar o livro, não só materializar, mas divulgar, distribuir, fazer com que chegue até o leitor, fazer com que ele alcance visibilidade no mar de muitos outros livros. Eu vou ter o apoio da gráfica para fazer a impressão, eu vou ter o apoio da distribuidora para fazer esse livro chegar em outros lugares, e eu vou ter as livrarias, independente se ela é grande ou pequena. Então, é essa a cadeia principal, essa é a cadeia mais tradicional. Só que, claro, que essa cadeia ela veio sofrendo abalos. E abalos não só com o digital, não apenas o e-book, o EPUB, acaba cortando algumas etapas desse processo. Daqui a pouco eu não preciso necessariamente da gráfica, não preciso, o livro é digital, não vou precisar imprimir, não vou precisar da distribuidora, mas eu vou precisar de outras coisas, vou precisar ainda do revisor, preciso ainda do editor, preciso de uma plataforma daí digital para colocar o livro. Então, algumas coisas eu ainda vou precisar, e vou precisar, claro, ainda fazer um comercial disso. Tá? Então, de novo, por que eu estou relembrando como é que é a cadeia tradicional, e relembrando aí que também, claro, tem um livro digital, que de alguma forma quebra algumas etapas, mas ainda precisa do que se compôs até hoje, né? É importante lembrar isso, por quê? Porque, atualmente, o que a gente vê acontecendo, e não é atualmente apenas agora, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas vem se fortalecendo. A gente vê se fortalecendo, são os autores independentes, e autores independentes, quando eu digo autores que não buscam nenhuma editora, e eles fazem todo o processo, contam com a ajuda de outras pessoas para fazer o processo que uma editora faria. Tu vê hoje outros formatos, além do e-book, né? Está muito em alta agora os audiolivros, até por causa muito dos podcasts, e a gente tem aí, por exemplo, a própria inteligência artificial trazendo uma série de discussões envolvidas e ligadas ao mercado, que vai atingir, e já tem atingido, tanto o livro impresso, o livro digital, quanto os próprios audiobooks, né?
Então, o que eu quero mencionar? O mercado editorial, como é que ele está atualmente no Brasil? Ele ainda está em transformação. Ele é um mercado ativo, que vai se adaptando e que vem se modificando. Mas a gente vem sentindo essas transformações realmente nesses últimos anos. Aliás, desde, eu acho que da entrada do próprio iPad no mercado, ali por 2010, por aí, já existiam os e-readers, né? Já existia o Kindle da Amazon, já existiam outros aparelhos dedicados para livros digitais e testes para livros digitais, mas foi com a entrada do iPad que a gente retomou ali a discussão se o livro impresso ia morrer, e o iPad substituiu o livro impresso. Vimos que não. Como diz Humberto Eco, não contem com o livro. Então, a gente viu que a discussão ela reviveu e depois, não, ok, os dois formatos vão coexistir. Só que lá para cá, a gente começou a ter vários elementos políticos, econômicos, além de tecnológicos, que foram influenciando o mercado editorial. E dentro desses elementos, ou dentro desses, digamos, dessas ações que foram acontecendo, a gente viu não só a pandemia afetando o mercado editorial, mas antes mesmo da pandemia, os próprios grandes players, Saraiva, Cultura, já ameaçando que iam ser fechadas. Mas por quê? Por causa do iPad em 2010? Não. Isso é uma questão histórica que já vinha acontecendo muito antes. Claro que com o digital deu um abalo a mais, e aí foi se somando até ela fechar. E muito está ligado a questões históricas, nossa, de gestão mesmo, de como gerir o mercado editorial, como gerir essas negociações entre editoras e livrarias que sempre funcionaram por consignação, que a consignação é um dos elementos que, de uma certa forma, sempre predominou no mercado, não só brasileiro, claro que no mundo, mas que passou a ser revista pelas editoras. Então, as editoras não terem as suas próprias livrarias por questão de estoque, por questão de custo, fez as editoras ficarem, claro, reféns de grandes livrarias. E aí tu vê que, a partir da consignação, muitas livrarias não conseguiram dar conta de devolver o dinheiro para as editoras, criando aí dívidas gigantescas que até hoje ainda não foram pagas e fazendo as livrarias quebrarem. O problema foi a consignação? Não, é uma soma. Eu estou dando aqui o exemplo de questão de gestão, de uma questão política que começou a acontecer e que começou a se sentir os efeitos que vinham há anos já acontecendo, antes mesmo dos impactos, de novo, mais tecnológicos. Então, como é que o mercado está? O mercado, de alguns anos, vem se transformando e tentando se moldar, não só as tecnologias que estão surgindo, mas também tentando acompanhar essas mudanças políticas, econômicas, tentando se adaptar às tecnologias. Editoras, durante a pandemia, que não tinham redes sociais, passaram a ter as mídias sociais, passaram a criar novas redes sociais, passaram a ter uma nova e uma diferente comunicação com seus leitores, com o seu público, vendendo mais de forma digital, vendendo e distribuindo de forma digital de modo mais fluido, mais estratégico, mais assertivo, pensando nisso, se antes não estava pensando. Aqueles que já vinham introduzidos no meio digital só se aperfeiçoaram. E tanto é que tu vê hoje grandes e pequenas editoras, diferentes do Cortes, elas têm alguma mídia social já. Não tem como não estar em alguma das mídias sociais, de alguma forma, atuando e conversando. Então, para tentar responder de novo, estamos sim ainda em transformação. Por que ainda em transformação? Porque a gente está sentindo agora os efeitos, um pouco mais os efeitos do fechamento desses grandes players. Livrarias de bairro, algumas voltaram a surgir e outras se fortaleceram até também por causa desse fechamento dos grandes players. A gente começou a ter agora os audiobooks sendo a mais, né? Sendo vistos com mais cuidado, com mais atenção, há um holofote em cima deles. Não é à toa que a Amazon veio com Audible agora com 5.000 livros, formato, né, de audiolivro, mas traduzidos para o português.
A gente tem o Spotify com a promessa de lançar os seus próprios audiolivros também aqui no Brasil. A gente tem outras editoras que já estão trabalhando com audiobooks. Então, a gente tem aí já uma movimentação significativa. E aí, vai acabar o livro? Não, não vai. Temos aí espaço para o audiobook, temos espaço para o livro impresso, temos espaço para o livro digital, pegando talvez o mesmo público, públicos diferentes, mas eles estão coexistindo. E aí temos as novas discussões, além desses impactos econômicos, a pandemia passou, né, Luiz? A gente agora, o mercado editorial agora é que está também acompanhando e vendo o efeito pós-pandemia, porque na pandemia aumentou o número de consumo de livros. Agora, a gente teve uma reduzida, reduziu um pouco esse consumo. E aí, a gente tem, agora, como discussão nova que eu te comentei, a inteligência artificial, né, que está gerando, sim, ainda discussões, alguns apoiando, outros ainda receosos, atingindo diferentes segmentos dentro do mercado, os autores preocupados, as editoras também tentando já pensar estrategicamente como pode se aproveitar disso de um modo bom, adequado para a empresa. Então, esse universo aí da inteligência artificial é que ainda está se tateando um pouco, está se tentando lançar um olhar. Só que tem pessoas já com um olhar mais à frente, quanto à tecnologia, que já estão trazendo panoramas, assim, de como é que pode ser utilizado, a vantagem da inteligência também artificial para o mercado editorial, né, para também não ficar só no receio. Isso vai ser ótimo para os metadados, né, para as editoras, para as livrarias, isso vai ser muito bom. E tem várias outras coisas daí, dentro dessas mudanças, que a gente poderia discutir, que eu nem falei, né? Exatamente. Então, a gente ainda pode aprofundar, a gente pode falar da ameaça que o livro sofreu aí de novo. Temos o livro ameaçado de ser taxado, né? Não, todo ano tem essa conversa. Nem aqui na taxação do livro. Então, questões políticas, mas é isso. Eu digo para os meus alunos, quer entender de livro, tem que entender que ele que envolve política. Falar de livro é falar de política, e não é politicagem, não é partido político, é política, porque tem leis, tem uma série de suporte governamental para a existência do livro, né, para a manutenção do livro, para a organização do mercado editorial. Tem que entender também de política. E o livro, como eu disse, volta e meia, alguém sempre quer taxar o livro, o que gera muita discussão, que também não é bom. Eu já tenho minha opinião formada, taxar o livro não é bom. Não é bom para o editor, não é bom para o leitor, não é bom. Eu imagino. Danusa, tem uns temas que eu fico muito brincando com o meu meio, que deveriam virar temas de faculdade. Um é a editora Dark Sides, e outro é a editora... Nossa, ela fechou... A Kozak Naif? Kozak Naif. A Kozak Naif. Isso, exatamente. O de proprietário, que era, né, o dono, que levava o sobrenome dele, Kozak. Exato. Ele voltou, né? Exato. Ele lançou a nota, ele está voltando, e voltou como editora, mas apenas Kozak. Né? Não mais Naif, que era antes o sobrenome do outro sócio, agora somente Kozak. Exato. Eu só sei que essas duas editoras, a Kozak que até hoje tem coisa maravilhosa, é só a pessoa pesquisar, procurar, que, cara, tem coisas lindas que eles fizeram. E a Dark Side, que chegou com uma proposta assim, que eu vou falar para você, mudou demais o mercado. Porque eu conheço muita gente que fala, não, eu quero um livro igual a da Dark Side. Virou referência, né? Virou referência. Exato. Aí é por isso que eu fico brincando. Gente, isso daí deveria virar tema de faculdade. Mas, olha, eu vou te dizer, eu tento levar essas discussões para lá. Eu digo assim, a pessoa, abre o Instagram, vocês têm que seguir, no mínimo, essas editoras aqui. Vamos falar sobre elas. Fantástico. Vale a pena. É que a Dark Side, eu concordo contigo, tá? Tem editoras que são cases para sala de aula, são cases de referência, e
e de até referência para o mercado, para outras editoras, né, de funcionamento. Eu não sei, claro, politicamente como é que a Darkside internamente funciona. Eu sou a leitora fã do Darkside. Exato. Mas eu acompanho a divulgação, eu acompanho parte comercial, como é que eles divulgam, eu fico super atenta. A Darkside é uma daquelas editoras que ela está em praticamente todas as redes sociais. E eu acho assertivo como ela usa as redes sociais, porque não basta estar em todas. Ela está em todas, ou em grande parte das redes sociais, mas produzindo conteúdos específicos para essas redes sociais. O que eu acho que é super... É o diferencial deles. É o positivo deles, porque olha só, eles estão até no LinkedIn. A Darkside está numa rede social como o LinkedIn, que é uma plataforma de negócio, uma plataforma de divulgação de trabalho, e está lá a Darkside. Não são todas as editoras que estão, até porque nem todas as editoras precisam. Mas aí tu te pergunta, tá, mas precisaria a Darkside estar no LinkedIn, que é onde a gente divulga trabalho, divulga o nosso portfólio, divulga o que nós estamos fazendo, praticamente? Ela poderia não estar, mas ela está. Bom, se ela está, como ela está? É essa a grande pergunta. E ela está lá, divulgando as notícias que saíram no blog, divulgando os autores dela, divulgando vídeos curtinhos e links que tu pode ir para trailers. Então, os book trailers dela estão lá, no próprio LinkedIn. Claro, provavelmente em alguma outra rede também, no YouTube, mas ela coloca e divulga e prepara conteúdos específicos para aquela rede. Ela não fica só compartilhando o mesmo conteúdo em todas as redes dela. Então, ela está no Instagram, ela está no YouTube, ela está no TikTok, ela está no LinkedIn, ela está no Facebook. Ela pode, claro, não dar a mesma atenção para todas, mas ela geralmente cobre todas e cobre bem. Ela cobre bem. E ela fala com os leitores dela, né? Ela se dedica a responder aos leitores. E ela começou com o carro-chefe com os livros de terror. Então, o livro de terror, o segmento de suspense e terror ainda é o carro-chefe dela, mas foi muito... eu acho que eles tiveram força por causa disso. Eles tiveram uma sacada muito boa. É porque eles pegaram um nicho. Vamos se dedicar para esse nicho? Vamos. E apostaram muito e apostaram bem, e viram que teve retorno. E aí eles foram ampliando o catálogo deles. Hoje eles têm o Dark Love, que são livros de fantasia que envolvem romance, mas na mesma pegada dos projetos gráficos dos outros livros de terror e suspense. Então eles mantêm uma qualidade. Quando eles lançaram Orgulho e Preconceito da Jane Austen, eu pensei, gente, eu tenho que ter esse livro, porque eu sou fã da Jane Austen. São as editoras que trabalham com romance que tendem a ter, porque ela tem domínio público, que tendem a ter e relançar. Ela já foi relançada em várias versões, e vai lá da Darkside e lança Orgulho e Preconceito pelo selo dela, se eu não me engano foi do Dark Love, e tu pensa, gente, como eu posso não ter esse livro? Então, ela foi ampliando o seu nicho, foi ampliando os seus selos, com a mesma qualidade dos projetos gráficos editoriais. E eu acho que a grande última sacada dela foi ela se unificar com a Wish, com a editora Wish. Porque a Wish era uma editora que vinha trabalhando fantasia, e ela se destacou e ganhou espaço como a melhor editora a trabalhar com crowdfunding, que é outra coisa que a gente nem falou antes da nossa conversa. Nossa! Porque tem os crowdfundings ainda, tem editoras, a Left trabalhou com crowdfunding, a Wish despontou, assim. Inúmeros projetos da Wish deram muito certo a partir do crowdfunding. Eu comprei vários livros deles a partir do crowdfunding, e aí chega a editora Darkside e diz: estamos nos unificando com a Wish. A caveirinha está se unificando com a raposa. Nossa! Quem acompanha o mercado editorial e acompanha as duas editoras, que são duas potências, e duas potências porque são editoras brasileiras. Exato. Isso é legal. Duas editoras brasileiras, realmente, né? Originalmente brasileiras, se unificando e fortalecendo o mercado brasileiro. Então, não tem como dar errado. Não tem. Assim, eu acompanho as duas. A COSAC, ela se especializou também em livros numa época que não se dedicava tanto a projetos. Não é que não se dedicava, pode ser injusto isso que eu estou dizendo, eu vou corrigir a minha frase. Mas os livros que saíam antes da COSAC, pelo menos os livros mais técnicos, porque a COSAC ela se lançou e ganhou muito destaque com livros de design, arte, arquitetura, que eram livros até mais técnicos. E esses livros mais técnicos nem sempre tinham um olhar tão especial para o projeto gráfico.
E eles lançaram esses livros com projetos gráficos caros, lindos, para as pessoas que eram da área e que tinham como até comprar. Só que, claro, eles foram se tornando caros, e no momento o Brasil também passou por inúmeras situações políticas, sociais, e que chegou um ponto que a COSAC fechou. Mas a COSAC, ela ainda é lembrada por isso. Eu tenho várias edições da COSAC. Eu só sei que quando eu recebi essa notícia da COSAC, se eu não estiver enganado, foi em 2015, 2016. Eu acho que foi, eu não recordo exatamente, mas foi, que ela estava fechando, né? Isso. Foi uma tristeza. Eu lembro que eu fiquei tão triste. Nossa! Porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que gosta de comprar livro de arte, eu espero valorizar e depois eu vendo, por exemplo. Eu tenho um livro aqui de moda. Uma visão do negócio já. Que ele tá valendo, eu comprei ele, só para você ter uma ideia, R$70. Hoje ele tá valendo 1.200. Gente. Aí eu faço muito isso. Eu tenho uma caixa aqui só com o livro da COSAC, que tá no plástico. Revender. Olha, eu vou te dizer que é estratégico, porque várias edições da COSAC vários livros da COSAC foram comprados, digamos assim, os seus direitos por outras editoras. Exato. E eu fiquei muito triste com os projetos que saíram. Ainda porque bem não saíram no mesmo patamar. Eu tenho um da Ellen Lupton, da autora Ellen Lupton, que trabalha com tipografia, pensar com tipos, e ele... Nossa, o projeto da Darkside, olha só que eu estou dizendo, da COSAC, me perdoe, da COSAC é lindo, porque ele era impresso, as capas eram impressas com... Eu sei que... Com a palavra estilogravura, não, com serigrafia. Elas foram impressas, se não me engano, com serigrafia. E capas mais porosas, papel mais poroso, papel mais craft. Não, eram várias capas diferentes, impressas de formas diferentes. Gente, é incrível a lógica da impressão, do negócio, perfeito. E aí depois, quando ela foi comprada, eu não recordo até qual foi a editora que comprou, veio uma capa mais simplificada, com um projeto bem distinto, e eu... muito triste, por quem ia comprar o livro novo, né? A edição nova, porque eu tenho a minha antiga. Mas por isso, assim, a mudança, ou seja, o projeto gráfico, ele sim pode ser um elemento que faz a pessoa comprar ou não um livro. Exato. Isso é muito perceptível. Tem várias pessoas, vários alunos, vários leitores que eu conheço que é exatamente assim, olha só, se sai duas editoras lançam o mesmo livro, eu vejo qual é o projeto gráfico, claro que eu gosto mais e vou comprar. Então, o projeto gráfico, a capa, os acabamentos, esses elementos materiais, eles fazem total distinção para a escolha desse leitor. E às vezes sim, tu paga mais caro porque tu quer ter, quer botar na tua estante, se tu tem condições de pagar, obviamente, se tu tem... esse gosto pelo livro como objeto, não só para ler, mas também para guardar, para cuidar, para deixar na tua estante. Então, né, tem aí, claro, uma série de características. Exatamente. Eu só sei que eu comecei a prestar muito mais atenção nisso, foi quando eu fui ler a Divina Comédia, do Dante. Uhum. Eu só sei que eu não estava conseguindo ler, porque é um livro difícil de ler. Aí eu fui olhando editora por editora, e falei, gente do céu, não faz sentido eu não conseguir ler um livro desse. Eu li 4 vezes. Aí eu só fui entender o livro na 5ª vez, quando eu peguei uma edição da editora 34, que tinha rodapé, tinha a tradução, eu esqueci o nome do tradutor, mas as notinhas de rodapé estavam dando dicas de como você lê o material. Interpretar o texto. E a organização do material estava diferente. Aí eu falo, gente do céu, essa editora é muito abençoada, é a editora 34. Então, a editora 34, ela tem vários livros teóricos, vários livros técnicos também, e ela para te ver, né, a capa, geralmente o projeto gráfico da capa, ele é mais simplificado no sentido, sem tantos acabamentos complexos, mas o projeto gráfico, ele ainda é muito bom. Fez toda a diferença para me terminar o livro. É muito bom. Porque até isso, às vezes até uma entrelinhas faz a diferença para te querer ler o livro ou não.
Exato. Se o texto é muito apertado, se as margens são muito apertadas, se o papel não é, se o papel reluz muito, ou se o papel branco, daqui a pouco, com aquela tipografia, não te convence, é um projeto gráfico. Né? O conteúdo é importante, é essencial, óbvio, mas o projeto gráfico, ele contribui muito para o processo de afeição ao livro, e aí, consequentemente, para o processo de leitura. Tu te afeiçoa, tu te adapta, tu passa a gostar, tem a questão emocional, não tem como tirar a questão emocional para quem é leitor, assim, para quem gosta, né? Por isso é aquela coisa, né? Você, de qual público? Você é o que cheira livro novo ou não cheira? Exatamente, faz muita diferença, muita mesmo. Danusa, e aí no Rio Grande do Sul, né? Você está no Rio Grande. Sim, estou no Rio Grande do Sul. Aí costuma ter muita feira? Você costuma participar muito das feiras literárias? Como que é a sua relação com as feiras? As feiras que eu participo aqui, Luiz, eu participo geralmente como ou leitora ou como professora, no sentido de estar assistindo, não participando, vendendo ou divulgando o livro. Que nem eu falei, eu faço muito mais essa parte da materialização do livro. Eu vejo o livro, eu estou nos bastidores, né, vendo o livro sair e sendo consumido. Mas a gente tem aqui a Feira do Livro, que geralmente acontece ali por novembro, outubro, novembro. É uma feira super tradicional, uma feira que ocupa, é uma feira que ocupa a Praça da Alfândega, que é uma praça super tradicional que nós temos no centro de Porto Alegre, então é a maior feira aberta, digamos assim, que tem. E ela é super, além de tradicional, reconhecida, né? Então, é uma das feiras que eu, como leitora, e muitos, o Unifica, é um momento muito esperado pelo mercado editorial aqui do Rio Grande do Sul. Tem a Feira do Livro de Porto Alegre, para justamente ter essa movimentação dos leitores. Só que a gente tem o Clube dos Editores aqui no Rio Grande do Sul, que é uma instituição que justamente unifica várias editoras e eles fomentam o mercado editorial gaúcho. Então, eles fomentam como? Fazendo muitas vezes cursos, palestras, oficinas. Então, para quem gosta do mercado editorial, pelo menos que está no Rio Grande do Sul, vale a pena ficar atento a isso, até o Clube dos Editores, porque o Clube dos Editores geralmente está fazendo ou oficinas ou lançando essas palestras para... não é nem capacitação, é realmente para fomentar, unifica livreiros, editores, autores, né? O público em geral pode ir também, mas é bem legal de participar. Então, dessas, quando tem, eu consigo, eu vou participar também. E aí a gente tem outras feiras também, que não são em Porto Alegre, mas tem feiras em outros, né, outros lugares, outros espaços. A gente tem, claro, feira em Santa Maria, tem feira em outros, né, feiras menores também que acontece muitas vezes localizadas, sabe, ou em bairros distintos, ou então acontece em universidades. Então, isso também acontece. Ou seja, o Rio Grande do Sul, ele tem uma movimentação ligada à literatura, existe uma movimentação real, existe um interesse, mas o mercado editorial gaúcho, claro, ele acompanha, às vezes de forma um pouco mais lenta, essas mudanças todas que estão acontecendo, mas acompanha. E eu te digo isso porque foi até o que eu estudei no mestrado, né? A minha pesquisa de mestrado apontou isso, que o Rio Grande do Sul é um estado por questões históricas, a gente acaba sendo um estado realmente mais fechado. Então, a gente acaba acompanhando, mas acaba sempre muito receoso com mudanças. Então, vai muito aos poucos abrindo espaço para as mudanças. Que às vezes pode ser angustiante para quem está aqui, porque tanto no negócio, atuando dentro do negócio, daqui a pouco como leitor, especialmente quem está no negócio. Porque tem muitas coisas que vão acontecendo, por exemplo, de mudanças tecnológicas sendo adotadas, e é que a gente ainda vai muito aos poucos adotando, se moldando, né, de forma muito preventiva, fazendo as coisas acontecerem. Por isso que a gente dá o Rio Grande do Sul é um mercado fechado, muitas vezes para isso. Mas a gente está tentando acompanhar, né? Essa história aí me lembra muito
quando eu tive contato com o pessoal da Belas Letras, que é uma editora aí da região, que ela é maravilhosa. Sim, eles têm também, né? É uma editora que tem vários. E o que é legal da Belas Letras, assim, outras editoras também têm espaço, mas ela tem um espaço muito legal para os autores daqui, né? Os autores gaúchos. E muitas editoras gaúchas, obviamente, não trabalham somente com autores gaúchos, né? Trabalham com diferentes autores, de diferentes locais. Mas ela tem um espaço bem legal para os autores que são daqui do Rio Grande do Sul. Porque eu fico brincando que a Belas Letras tem aquele carimbo de gauchês, sabe? Sim. Eu só sei que, assim, foi... O meu primeiro contato com eles foi em 2018, e foi, assim, foi muito bom. Mas falando assim, da coisa do ser gaúcho, eu lembro muito que a LPM, quando eu entrevistei, até foi o proprietário, um dos sócios da LPM, agora eu estou tentando recordar. A LPM é uma editora também bem reconhecida aqui no Rio Grande do Sul, é uma editora gaúcha, mas na época, quando eu estava entrevistando ele, eu disse, né, como é que é ser uma editora gaúcha? Ele, não, nós não somos uma editora gaúcha, nós somos uma editora brasileira. Já mostrando que eles estavam tentando se desassociar dessa ideia de que nós somos somente uma editora gaúcha. Não, nós somos uma editora brasileira, porque eles queriam justamente expandir e vender para o Brasil todo. E olha como isso está atrelado ao que eu comentei, que é uma questão, característica histórica nossa mesmo, por tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, às vezes, é mais devagar, um pouco mais preventivo, um pouco mais fechado. Que é isso, né? Daqui a pouco, se eles eram vistos como uma editora gaúcha, mas ser vista pelo mercado apenas como uma editora gaúcha, provavelmente, mercadologicamente, em questão de negócio, fechava portas para eles. E eles tentando se desassociar disso já, nossa, há anos atrás, e dizendo, não, nós somos uma editora brasileira, nós vendemos para o Brasil inteiro. Exatamente. E, gente, só para pontuar, não é porque é só gaúcha que é ruim, não. Eu falo que é gaúcho porque, assim, eu acho maravilhoso como eles não só associam, mas tomam isso para si. Assumem, assim, uma identidade. Uma característica tão gostosa do nosso Brasil, porque, gente, o Brasil, eu vou falar para você, não tem igual, não tem. Nada se compara ao Brasil em relação à diversidade. Exato. Não tem, gente. Você vai para um lado, o pessoal é de um jeito. Aqui em Minas, o pessoal é maravilhoso e tá tudo bem. E para ver, né? Realmente, não tem como fugir, né? As editoras, o mercado de cada estado, por mais seja brasileiro, não tem como não sofrer influência da sua própria história, do estado, né? Da sua questão cultural, não tem como fugir disso. E, claro, as editoras podem se alçar ou se lançar como uma editora brasileira, como a LPM fez e tem conseguido, mas tem características que a gente acaba sofrendo impacto. Exato. LPM, queremos você aqui. É muito legal, porque a LPM, de forma muito estratégica, criou a Pocket Story. Eles criaram uma livraria própria num bairro aqui de Porto Alegre, num bairro bastante movimentado até, e isso acabou, acho que, contribuindo muito, né? Eles talvez tiveram um fôlego para trabalhar com estoque e tudo mais, e é uma livraria de bairro, que é o que muitas editoras não têm. Uma livraria, obviamente, própria, e eles lançaram uma livraria própria, vendem seus livros, mas vendem livros de outras editoras também. Então, acho que aí já mostra essa mudança, não de pensamento, mas de estratégia também, para não ser mais refém, né? Ter onde fazer essa distribuição de livro impresso e fazer a divulgação dos livros. E a LPM fez isso, ela lançou isso aqui no Rio Grande do Sul. Já sei para onde que eu vou viajar esse Vem para cá que a gente vai fazer um tour. Não, porque, gente, eu sou principais livrarias. Nossa, eu sou apaixonado por essa editora, eu acho lindo o material que eles produzem. É um simples que, assim, faz todo sentido do mundo. E, gente, esse simples não quer dizer que é... Não, mas é porque funciona, tem um público... Tem um preço, sabe? Trabalhar com... são editoras
trabalha com diferentes tipos de livro, porque, por exemplo, a Darkside, ela tá lançando livros sempre capa dura, o miolo com pintura trilateral, com fitilho, é incrível o projeto gráfico, mas nada impede ela de lançar uma brochura, daqui a pouco ter um selo mais diferenciado, em que o projeto seja com menos acabamento, mas também com muita qualidade, né? Não impede, pode ser o que eles não queiram, eles podem não querer, mas não impede, né? E outras editoras, assim, a própria LPM tem vários livros pockets, e tem livros, né, diferentes, alguns capa dura, outros não, e aí atende a diferentes públicos também, e preço, né, isso impacta em preço, não adianta. Ô, Danusa, a gente está entrando na etapa final do nosso podcast. Meu Deus, a gente não falou metade do que a gente tinha para falar. Não falou nem 10%. Mas... A gente tem tanta coisa para falar. Imagino, mas é porque a gente tenta manter uma média de 40 minutos, mas... Sim. Mas fazer o quê? A gente vai te convidar para um segundo momento, com certeza. O segundo round, vamos lá. Exatamente. Danusa, se você pudesse escolher 3 livros que você queria ter editado, meu Deus do céu. Qual seria? Qualquer editora, mas aí, assim, para me ajudar, tá? Porque é uma escolha bem difícil. Me ajudar. Tu diz isso porque eu gostaria de dar uma outra cara visual, um outro design, ou porque são livros que eu amo. Por eu amar muito, eu queria editar esse livro. Exato. Ou um projeto gráfico muito bom, que a gente às vezes olha e diz, puxa, eu queria ter feito esse projeto gráfico. Eu mesmo, eu queria muito, eu quero fazer uma versão minha do Pequeno Príncipe. Olha só. Eu sou apaixonado pelo Pequeno Príncipe, quero muito fazer. A Divina Comédia é um livro que meu sonho é fazer a edição dele, mas eu acho extremamente difícil. Eu estou até pensando um outro aqui, seria A Vida é Bela, da editora Sextante. Eu acho esse livro maravilhoso, todo mundo deveria ler. Que máximo, que máximo. Meu Deus, que pergunta eu até vou olhar para minha estante agora. Vou olhar para a estante, porque vai te ajudar. Porque assim, eu tenho muitos livros que eu realmente gosto, muitos livros. E eu digo para os meus alunos, gente, o importante é tu ler, né? Não fica se prendendo também o que eu devo ler, será que o que eu leio é realmente um livro bem conceituado? Claro que a gente vai aperfeiçoando o gosto literário ao longo do tempo, mas eu sou o tipo de pessoa que lê fantasia, eu leio ficção, leio também... Boa de remédio? Não, eu leio. É porque assim, eu leio desde romance até ficção, não ficção, biografia, documentário, eu leio, né? Teatro. Confesso que eu deveria ler mais poesia. Mas aí eu vou dizer que eu não sou público. Mas eu deveria ler mais poesia. Tem uma lacuna aí. Eu leio poesia, leio muito pouco sobre poesia, conheço pouco de poesia. Né? Então, por isso que é um universo que eu nem me atrevo a falar. Mas eu tenho, por exemplo, assim, um livro que é classificado como infanto-juvenil ou ainda adulto, digamos assim, que eu gosto muito, são Jogos Vorazes. Nossa, Jogos Vorazes. Cara, eu gosto muito de Jogos Vorazes. Eu digo para os meus alunos, cara, eu sou fã de Jogos Vorazes. Professor, mas Jogos Vorazes, assim, cara, ok, tu deve ter visto daqui a pouco os filmes, e tá tudo bem, os filmes são legais, adoro a atriz que faz a Katniss, mas assim, lê os livros. Acho que a autora ela foi muito feliz na construção dos personagens. Então, eu gosto muito de Jogos Vorazes, da Rocco, né? Da editora Rocco. Esse seria um livro que eu adoraria participar do projeto gráfico, porque todo projeto gráfico que é lançado é sempre lançado com o símbolo do tordo ou os símbolos, né? E eu gostaria de pensar como se poderia fazer um que não fosse o símbolo. Se não tivesse o símbolo, certamente como é que se faria. Outro que eu faria também por essa lógica, que já foi muito lançado, e é um desafio fazer, porque já tem muitas edições, é Jane Austen e Orgulho e Preconceito. Boa. Eu gosto muito de literatura inglesa, adoro autores, amo Dickens, adoro Dickens, Jane Austen, gosto de outros autores, né, mas eu gosto de literatura inglesa até por influência da minha irmã, que é formada em letras em literatura inglesa, então, né, então, Jogos Vorazes, olha a distinção, né, Jogos Vorazes, um clássico daí, então, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu gostaria de fazer. E eu acho que eu faria um outro que eu adoraria fazer,
também da literatura inglesa, que é o do Dickens, que são os contos de Natal. Eu adoro, eu amo essa história. Eu amo essa história. Dickens, os contos de Natal, para mim, é um livro, ele é fininho e é essencial. Tem uma lista. Mas se tu me desse esses 3, assim, no final de semana, tu vai fazer Jogos Vorazes, né? Tu vai fazer Orgulho e Preconceito, tu vai fazer os contos de Natal, beleza, fecha o mês que eu vou trabalhar em cima deles que só. Coisa boa. E vou estar feliz trabalhando em cima deles. Mas foram excelentes escolhas, porque eu associo muito a capa do Jogos Vorazes com símbolos. E eu acho que não está errado. Eu acho que é isso que vende. Ele é limpo, é uma arte limpa, é o símbolo, e é isso que dá sequência para os livros. Mas eu fico me instigando como leitor, porque eu li os 4 livros, né? Antes dos filmes, e como eu faria isso diferente, né? É a mesma coisa, tanto Dickens quanto Jane Austen, é muito difícil, às vezes, tu fazer um livro que já foi lançado muitas vezes, e como eles estão em domínio público, claro, Jogos Vorazes não, mas a Rocco já lançou, já adotou até o box de comemoração quando relançou os livros, e óbvio, também foi com os símbolos, né, na capa, os mesmos símbolos, só que os acabamentos foram diferentes, veio com um boxezinho, então, esse, como eu comentei, como é que seria sem os símbolos? Agora, Jane Austen e Dickens, por estarem em domínio público, eles já têm muitas editoras que fizeram distintas versões, tanto em português, claro, quanto em inglês, quanto em outras línguas. Se tu colocar no Google, tu vai encontrar com muito conteúdo. Como fazer um Orgulho e Preconceito sem o casal na capa, sabe? Eu acho que a Darkside, ela pensou nisso. O contrário. Porque a Darkside, quando lançou Orgulho e Preconceito, ela colocou a ave que aparece na história, há uma ave principal na história que aparece por causa dos jardins, tem todo um conceito, aquela ave, eles buscaram lá na origem da história e colocaram essa ave na capa. Então, algumas pessoas, eu lembro na época que pensavam assim, até comentaram, mas o que essa ave tem a ver? Cara, tu tem que prestar atenção na história. Busca na história que essa ave, ela também existe por isso, porque as pessoas se acostumaram a livros como Orgulho e Preconceito e outros que trabalham com romance, apesar de que Jane Austen, né, não é, eu acho ela uma precursora do feminismo, eu adoro, ela trouxe coisas incríveis para Orgulho e Preconceito, e cara, como é que tu faz o livro vender sem reduzir ao casal, né? Exato. E o Dickens, como é que tu trabalha contos de Natal sem ser somente, né? Exatamente. Eu acho que a Penguin tem um projeto lindo, que é a que eu tenho, né? A Penguin, ela tem uma ilustração incrível e muito legal para a capa, e a Penguin é outro caso, né? Um outro caso a gente tem que falar pelo menos da Penguin, nem que seja nesse pedacinho, tá? Exatamente. A Penguin é essa, para quem ama o mercado editorial, tem que estudar a Penguin, os projetos editoriais da Penguin, porque eles não só são uma grande referência, como eles também são o maior conglomerado editorial que tem, né? Até que a Companhia das Letras hoje faz parte, assim como a Zahar também faz parte da Penguin, né? Então... Eu pretendo futuramente ter uma prateleira só deles. Não, e os projetos da Zahar é outra. Nossa, Luiz, eu tenho tanta coisa para falar. Não, é isso que eu estou pensando, gente, porque a Zahar é um caso à parte também. Só os clássicos. E a gente nem falou da Martin Claret, né? Que veio ali numa progressão, mudando os projetos gráficos, e hoje tem lançado projetos gráficos da Martin Claret com projetos e revestimentos e acabamentos incríveis. Não, e tem vendido bem, tem vendido Jane Austen, tem vendido obras clássicas. Não, eu só sei que eu estou aqui com rascunho do que perguntar. É muita coisa. Aí eu falei, não, gente, não tem como, é muita coisa. Mas a gente vai deixar para um segundo momento, uma parte 2, porque, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui sobre a Biblioteca Azul, que é uma editora maravilhosa. Ai, ela é linda. Que ficou com 50% do... Nossa, gente. Da equipe editorial da COSAR. E não só isso, outras editoras também foram tendo, né, o pessoal da COSAR que saiu
e ganhou o mercado, assim. Exato. Aí, assim, dá um episódio só para esse povo, de tanta qualidade e tanto material diferenciado. Então, assim, vamos deixar para o segundo momento. Perfeito. E, Danusa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Estou muito feliz de ter gravado esse episódio. Eu estava doido para gravar esse episódio ano passado, só que aconteceu algumas coisas que a gente não conseguiu gravar, mas a gente está começando 2024 com tudo. Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu também estava ansiosa para participar, e o pessoal que nos ouvir, como eu disse, eu acredito que sejam pessoas que já talvez tenham uma noção de mercado, mas se alguém que está ainda começando e está nos ouvindo, eu sempre dou uma referência que é a mesma, né, para os meus alunos, para todo mundo que está mais ingressando. Estou ingressando, quero saber mais. Cara, tem que... É dever de casa, tem que assinar news e acompanhar o Publish News. Publish News é a maior plataforma que a gente tem, né, ligada ao mercado editorial, que fala sobre o mercado editorial e faz divulgação do mercado editorial. Então, assim, para quem eu quero estar antenado no que está acontecendo, tendências que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo, tem que acompanhar o Publish News. É o maior portal que a gente tem. Né? É lá que tu fica sabendo um monte de coisa. Então, a gente falou, por exemplo, de audiobooks, e-books, falou do Brasil, mas a Alemanha é o país que está se destacando absurdamente com os audiobooks. Então, eles estão assim, despontando na frente dos outros países. E vale a pena, às vezes, dar uma olhada. O que é que está acontecendo lá? Até que o Carlos Carrenho, que era um dos sócios continua sendo sócio do Publish News, ele está trabalhando na Alemanha, e justamente com o mercado editorial para audiolivros. Então, cara, tem um brasileiro lá. Olha que importante isso, né? Então, a gente tem um mercado, o mercado brasileiro, ele é um mercado significativo, é um mercado que tem força. Eu falo isso não só por ser uma apaixonada por livros e por acreditar nos livros, por acreditar no mercado. A gente está em transformação como o resto do mundo também está. Claro que a gente sofre alguns impactos a mais, por questões nossas, sociais, culturais, políticas, enfim. Mas quanto mais pessoas interessadas no livro, para além de leitores, eu acho que mais o livro vai sobreviver. E a gente não vai mais entrar nessa discussão se ele acaba, né? Mais pessoas para defender o livro. Exato. Então é isso, é ler, pessoal, independente do que for. Leiam, não importa o que seja, o importante é estar nesse movimento de leitura, né? Contos, texto curto, texto longo, o importante é ler. Vamos mudar, vamos virar a chave ainda, quem sabe ser um país de leitores, né? Vamos fazer diferente, vamos fazer acontecer. Acreditar, mudar um pouco a educação, vamos mudar a base aí da educação para a gente, aos poucos, conseguir ir avançando. Mas, Luiz, muito obrigada. Falei bastante. Eu agradeço demais. E, gente, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Esse episódio vai sair em breve. E estou muito feliz pelo resultado do ano passado. A gente colheu muita coisa boa e esse ano a gente vai colher muito mais. Gente, até a próxima.